Havia naquela outra sala 7 divisões, com 7 letreiros diversos. Na primeira estavam os adjetivos articuladores, na segunda, os adjetivos demonstrativos, na terceira, os conjuntivos, na quarta, os interrogativos, na quinta, os possessivos, na sexta, os numerais e na sétima, os indefinidos. Narizinho parou diante da divisão dos articuladores e exclamou, de cara alegre: "Olhem, onde mora o a, o o, o uma e o umas pulgas e palavrinhas, mas que apesar disso são utilíssimas. A gente não dá um passo sem usá-las. Mas isto, senhor rinoceronte, não é o que antigamente se chamava artigo?" Sim, os velhos gramáticos chamavam artigo estas palavrinhas. Mas os modernos resolveram mudar. Em vez de artigos, eles dizem hoje adjetivos articulares. Para que servem? Para individualizar o nome. Individualizar quer dizer marcar um entre muitos. Quando a gente diz a menina do narizinho arrebitado, aquele A do começo marca ou individualiza esta menina que está aqui, esta neta de Dona Benta, e não uma menina qualquer. Tudo já fica muito diferente se dissermos menina do narizinho arrebitado, sem o A, porque então já não estaremos marcando estazinha aqui. O adjetivo articular também individualiza. Em um macaco, o individualiza ou marca um certo macaco entre toda a macacada. Mas o macaco não diz qual é o macaco. O macaco pode ser este ou aquele, objetou Emília. Por isso mesmo, a prateleira está dividida em duas partes. Na primeira, vemos o casalzinho O e A sob a etiqueta de articuladores definidos. E na segunda, vemos o casalzinho e uma sob a etiqueta de articuladores indefinidos. O articulador O é definido porque marca com certeza. O articulador é indefinido porque marca sem certeza. A coisa é um tanto complicada, mas sem explicar eu entendo melhor do que explicado demais, disse Emília. Vamos ver outra prateleira. Na prateleira próxima estavam os seguintes adjetivos demonstrativos: este, esse, aquele, mesmo, próprio, tal, etc., com as suas respectivas esposas e parentes. As esposas eram esta, essa, aquela, própria, etc. E os parentes eram estoutro, aquele outro, etc. Muito bem, disse Narizinho. Vamos à terceira prateleira. Olá, este é o canal Literologia e eu li um trecho aqui do livro maravilhoso do Monteiro Lobato, Emília no País da Gramática. É este livro aqui, gente, um livro fantástico e indispensável a quem quer entender um pouco de gramática e, ao contrário do que se parece, não é só para criança. Qualquer pessoa adulta, inclusive quem está iniciando, é bom que leia este livro. Também quem já é da área das letras, ou seja, quem já estuda há muito tempo a língua portuguesa e outras línguas, é bom que releia este livro. Você percebe que, por exemplo, nesse pequeno trecho que eu li, que as classes de palavras, né, os articuladores, demonstrativos, tal e tal e tal, houve um tempo, olha que interessante, no estudo diacrônico, houve um tempo que eram realmente o artigo, o adjetivo, tal e tal e tal, e depois esses nomes vão tendo outra nomenclatura de chamar, por exemplo, de adjetivos articuladores, adjetivos demonstrativos, adjetivos conjuntivos, adjetivos interrogativos. Por quê? Porque todas essas palavras estão de alguma forma ligadas aos substantivos. Então, a palavra que se liga ao substantivo tem essa correlação. E aí a gente já entende um pouco da concordância nominal. Por isso que a gente precisa entender que qualquer palavra que modifique um substantivo, ela é uma palavra adjetiva. Mesmo que nós possamos chamá-la de pronome, numeral, artigo, adjetivo, mas ela é uma função adjetiva. E aí, voltando à questão do aparato histórico, eram esses nomes, artigo, adjetivo e tal. Depois vai ter essa questão dos articuladores e depois volta ao nome depois da
nomenclatura gramatical brasileira. Porque nós temos que lembrar que esse livro foi adaptado, mas foi escrito pelo Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato vai falecer aí em 1949. E aí, gente, a NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, que vai unificar esses nomes, esses termos da gramática, só vai acontecer em 1959, ou seja, 10 anos após a morte de Monteiro Lobato. Então, muito antes da NGB, eram os gramáticos que davam os nomes que achavam melhor. Então, em diversas escolas do país, você encontraria diversos nomes para o adjetivo. Por exemplo, podia chamar de articulador. Então, não era tão simples assim, não tinha essa unificação na nomenclatura. Por isso, daí vem a nomenclatura gramatical brasileira. Mas, voltando para o livro, gente, é um livro indispensável, como eu já disse, a qualquer pessoa, mas é um livro direcionado a crianças. O Monteiro Lobato tem muito isso, de uma didática, ensinar a criança por meio da história, gente. Deixa a gramática de maneira fascinante. Realmente é um livro que é uma aventura pelo país da gramática. Emília no País da Gramática envolve os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo e uma enorme aventura pelo país da gramática. A gente aqui traz cada coisa interessante, até os adultos vão gostar desse livro aqui, gente. Então, se você, eu acho gramática chata, questão de regra, não sei o quê, é porque a metodologia não foi adequada para você ensinar. Com certeza você deve ter pegado aí uma gramática que é específica, às vezes, para estudantes já de maneira aprofundada, para discussões gramaticais, e não para estudantes iniciais. E aí você, com certeza, se perdeu nisso e achou uma coisa muito chata. Mas não vai acontecer se você ler este livro aqui, Emília no País da Gramática. É um livro fantástico mesmo, gente. Eu vou mostrar por dentro a ilustração, como esse livro é bom, gente. Aqui está, gente, o livro Emília no País da Gramática, a capa. Tá? Muito bonita. É um livro ilustrado. Com ilustrações do Osnei Heitor. A gente sabe que é do Monteiro Lobato, mas essa edição aqui é de 2009, gente. E aí, começa. Olha o que a gente vai encontrar aqui no índice, por exemplo. Para aprender brincando, inventor de histórias, Emília no País da Gramática. Acompanha Portugália, muito interessante esse capítulo. Em pleno mar dos substantivos, muito interessante também. Na casa dos pronomes, acompanhamento no acampamento dos verbos. Emília na casa do verbo ser. A tribo dos advérbios, preposições, conjunções. Gente, olha que legal. Passeio ortográfico. Etimologia, gente, é muito interessante esse capítulo também. E aí a gente segue. Tá um pouco grudado aqui. Pronto, aqui o início dos capítulos aqui, gente, ó. É um livro muito ilustrado. E o que eu acho interessante aqui, por exemplo, quando ele realmente inicia, aqui ainda não iniciou, vai começar agora, ó. Olha a ilustração como é legal. Então não tem como a criança não gostar. Porque há algumas notas aqui, explicações, olha. Essas explicações são às vezes atualizadas. E aí, muito didático porque ele destaca, olha aí, gente, em negrito, palavras, sílabas, vogais, consoantes. Olha como é legal essa parte aqui. Olha aí de novo, proparoxítonas, esdrúxulas, que são coisas que muitos adultos, mesmo estudiosos, ainda não têm um domínio, gente. Mas esse livro aqui é fantástico mesmo, olha aí. Cidade de Portugália. Nomes próprios, ó, muito didático. E aí é um diálogo que faz com que a criança fique presa à coisa, ó. Adjetivos pátrios. É uma gramática completa mesmo em que você aprende brincando, gente, aqui, ó. Realmente, ó, prosódia, etimologia. Até mesmo você que dá aula de língua portuguesa, que quer uma didática melhor, quer melhorar a sua didática, aqui talvez seja um livro excepcional para isso. Tá? Então, gente, esta foi a indicação de hoje. O livro Emília no País da Gramática, ou seja, a gramática do Monteiro Lobato,
É com certeza o livro mais didático de gramática que você vai encontrar. É um livro fabuloso mesmo, fascinante. Recomendo demais. Então você que é professor, você que tem filhos, você que tem sobrinhos, você que quer presentear alguma criança, que quer que essa criança desenvolva a parte de entendimento da língua, este livro é o principal livro, é o mais importante, é o melhor presente que você pode dar, Emília no País da Gramática. Gente, eu falo isso porque eu tenho um filho que está com 9 anos de idade e ele leu esse livro aqui, está lendo mais uma vez, ele adora este livro, um livro realmente muito bom. Inclusive, ele leva para a professora olhar o livro, gente, ele fica fascinado com o livro. Então, recomendo demais. Deixarei o link para que você possa adquirir. Peço que você curta, comente, compartilhe o vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas com indicações, com conteúdos educativos. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!